pessoal, estamos hoje de volta com mais um vídeo. Sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui no quinto vídeo da série Epístola aos Romanos. O tema do vídeo de hoje trata-se sobre o grande amor de Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer sobre esse tema. Mas antes eu gostaria também de pedir a você que está aí nos dando a honra da sua audiência, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, curta a nossa página lá no Facebook. E assim você vai continuar aprendendo cada vez mais a palavra do Criador, inclusive aquilo que os apóstolos falam, pois o nosso objetivo é lhe passar a doutrina do primeiro século, certo? Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje e nós vamos basear nosso estudo hoje no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, ok? Vamos dar início ao nosso estudo agora e veremos o que aqui Paulo ensina sobre o grande amor de Deus. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Veja que o apóstolo Paulo ele diz: sendo justificados pela fé, nós conseguimos ter paz com Deus. Logo, se fosse o oposto, justificado pelas obras, será que algum dia conseguiríamos ter paz? Não. Nós estudamos no vídeo anterior que o apóstolo Paulo ele deixa claro acerca de o que era a justificação pela fé e sobre o que pessoas estavam buscando serem justificadas por obras e não por fé. Então, a justificação pela fé nos faz com que tenhamos paz com o nosso Criador. Veja no versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja que o apóstolo Paulo ele fala que pela fé nós também temos entrada a esse privilégio de termos paz com o nosso Criador. Versículo 3: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vamos entender? O que Paulo quer dizer com isso? O que significa se gloriar nas tribulações? Se alegrar de que você é digno de sofrer tribulações pelo Filho de Deus. É isso que Paulo está declarando aqui. Versículo 4: e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vamos ver. O apóstolo Paulo declara sobre, ele faz uma lista de algumas coisinhas abstratas, vamos dizer assim, sentimentos humanos, que um na verdade aqui está puxando o outro. Veja que no versículo 3 ele diz: a tribulação produz a paciência. Versículo 4: e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem pessoas que chegam a pedir: Deus, me dá paciência, Senhor, me dá paciência. E não sabem que pedindo paciência estão pedindo sofrimento para a sua própria vida. Porque elas vão adquirir paciência através da tribulação, através do sofrimento. E é isso que o próprio apóstolo Paulo ensina. A tribulação produz a paciência. Então pare de pedir paciência e peça misericórdia, se você quiser mudar algumas coisinhas de você. Aí ele fala sobre, no versículo 6 ainda também, a morte de Cristo. Que Cristo morreu por nós, mesmo ainda estando nós
posso dizer assim, fracos. Cristo morreu pelos ímpios, nós éramos ímpios. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo deixa claro que ao fato de Jesus ter morrido naquela cruz é uma demonstração do amor que Deus tem por nós. O simples fato do Pai ter posto o seu Filho naquele estado de morte de cruz já demonstra o seu amor por nós. Por quê? Porque de acordo com Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23, nós vamos ver que aquele que fosse pendurado em um madeiro era tido como maldito. Então aquele que fosse pendurado em um madeiro, ele era tido como maldito. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, um vídeo um pouco antigo, acerca do sacrifício de Yeshua. Eu peço a você depois que aqui em nosso canal tem um vídeo por nome O Maior Sacrifício do Mundo. Entre nesse vídeo, assista e você vai aprender realmente com detalhes o que foi que o Senhor Yeshua passou para que nós pudéssemos hoje ter acesso a ter paz com Deus. Mas vamos ver aqui, versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O apóstolo Paulo deixa claro que a justificação pelo sangue de Yeshua nos livra da ira futura. Aqui ele não está falando da grande tribulação. Aqui ele está falando das pessoas que serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Isso, esse lançar é na verdade a manifestação da ira divina, onde a ira de Deus irá cair sobre todas as pessoas que não aceitaram o seu Filho. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja o que aqui Paulo diz. Ele deixa claro que mesmo nós sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus através de Yeshua. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Espera aí, nos gloriarmos em Deus, o que é isso? Nos gloriarmos em Deus significa justamente ficarmos alegres com aquilo que Deus fez conosco, que Deus fez por nós. Então, quando ele diz pelo qual agora alcançamos a reconciliação, ele está deixando claro que a morte de Jesus nos reconciliou com o Pai. Veja que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, sempre no mesmo tema aqui no capítulo 5. Mas por quê? Porque ele está sendo enfático. Ele está mostrando a importância desse sacrifício. Versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está justamente fazendo uma alegoria, e ele está usando Adão como, posso dizer, um representante de toda a raça humana. Aí ele faz a seguinte afirmação: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram. Ou seja, Adão é o representante principal de toda a raça humana. Aí ele deixa claro que por causa de Adão, todos pecaram. Por quê? Porque a natureza pecaminosa de Adão foi herdada a nós também. Não significa que nós vamos pagar pelos erros de Adão. Significa que a natureza que ele tinha também veio para nós. E isso vai nos causar com que pequemos. Cada um pagará pelos seus próprios pecados. Aí vamos lá. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O que ele quis dizer com isso? Veja, tem pessoas que usam esse texto aqui para dizer, se eu não andar pela lei, então eu não peco. Pelo menos é o que os pentecostais, algumas denominações ensinam, que sem lei não há pecado, então não vamos andar pela lei para que não pequemos, para que não sejamos impuros, porque a lei deixa você impuro. Será? Veja que o apóstolo Paulo, ele na verdade está dizendo que a lei, ela tem um objetivo de ser. E qual é o objetivo de ser da lei? É mostrar o pecado. Logo, se não há pecado, não há necessidade de haver uma lei. Então, se há pecado, a lei existe. É isso que o apóstolo Paulo está declarando. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha aí, pecado à semelhança da transgressão de Adão. Tem pessoas que usam textos para querer criar sobre o pecado original. Irmãos, não existe pecado falso ou pecado verdadeiro. O que existe é pecado. Essa doutrina do pecado original, eu não tenho ela como exemplo para a minha vida. Pelo simples fato de o pecado de Adão ter sido um pecado grave. Quando o apóstolo Paulo fala sobre todos aqueles que não cometeram pecado à semelhança de Adão, o que isso significa? Significa que Paulo, ele tem ideia do pecado que Adão cometeu, que não foi um pecado muito pequeno, ao ponto de deixar toda a raça humana embaixo de pecado. Essas foram as consequências das atitudes de Adão. Aí ele vai dizer aqui, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O que o apóstolo Paulo está declarando aqui é que, veja que ele diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Espera aí. Ele vai falar aqui nessa leitura mais à frente que a ofensa, uma única ofensa, fez com que toda a raça humana, toda, fosse herdeira do pecado. Mas por várias ofensas, por que várias? Era necessário que o homem aprendesse o que é certo e errado. Por várias ofensas veio o dom gratuito, veio a lei, que através da lei veio então a graça de Deus. Agora veja o que diz aqui, versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro que através de Jesus nós iremos ser reis, nós iremos reinar. Agora veja, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Só foi necessário um ato de entrega, um ato de amor, e esse ato fez com que nós fôssemos justificados diante do Senhor. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha aí, ele está deixando claro, está usando novamente Adão como alegoria. E ele usa Adão aqui simplesmente para mostrar que Adão representa o Mashiach. Veja que ele usa Adão em dois tipos de alegoria. Uma alegoria, a primeira, simboliza a raça humana, e a segunda simboliza o Cristo. Então ele faz essas alegorias e deixa claro, por causa de um homem o pecado e a morte veio ao mundo, mas também por causa de um homem a salvação veio ao mundo. Ou seja, só era necessário uma pessoa para salvar toda a raça humana. Uma pessoa que tivesse a capacidade de se autodominar, de ser santo, para que assim pudesse dar o seu sacrifício ao Senhor dos céus e da terra. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O apóstolo Paulo deixa claro que a lei ela veio para que pudesse entender sobre que a ofensa, o pecado do povo era grande. Mostrar ali ao povo o nível de pecado que eles estavam. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui ele deixa bem claro que a lei ela mostra onde está pecando, e através disso você vai ter uma ideia do tamanho do seu pecado, da sua desobediência. E essa desobediência causou a misericórdia do Senhor, que assim enviou o seu Filho. Veja o que Paulo diz no versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Terminamos aqui mais um estudo da Epístola aos Romanos, e peço a você que deixe seu like, se inscreva em nosso canal, curta nossa página no Facebook por nome Pregador da Última Hora, se inscreva também aqui no nosso canal Evangelho Judaico Bíblico, e vamos cada vez mais aprendermos da vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Fique com Deus.